Porque nós estamos num ambiente que cada vez mais a tecnologia está inserida no nosso dia a dia. Então, na escola não tem como ser diferente, né? Nós temos que nos reinventar enquanto Tu método. não pode se fala desconsiderar muito. que hoje E a nossa convidada hoje é para lá de especial. Acho que já estava rolando um papo muito fluido, muito bom, antes da gente começar a gravar. Então, agora só vai. Eu vou até deixar ela se apresentar, tá, para vocês. Seja muito bem-vinda. Muito É uma obrigada. alegria te receber aqui, Tiziane. Obrigada pelo convite, Rosângela. A gente fica muito feliz, né, por ser lembrada ali, enquanto Tiziane, coordenadora do Polo Gravataí, me apresentando, né? Filha da Ubra, que nem a gente estava conversando, do curso de administração ali da unidade de Ubra Gravataí. E agora a gente está, né, a convite aqui, vim falar um pouquinho da Tiziane, vim falar um pouquinho sobre educação, que é, né, o meu trabalho hoje. Hoje não, há 9 anos já que eu estou na Ubra, né, desenvolvendo atividades voltadas à educação, aí transformando vidas, né, oportunizando para a comunidade recomeços. Recomeços. Nada melhor do que recomeçar estudando. Né, Né? para a gente recomeçar ali, virar a chavezinha, não está contente, não está legal ali com o que está fazendo hoje, a gente dá essa oportunidade ali da pessoa, né, recomeçar. De repente, numa nova carreira, numa nova área. Então, bem legal esse, né? Estou feliz de estar aqui com esse bate-papo para a gente falar bastante aí sobre esses assuntos. A gente também está muito feliz por. E começa assim contando para nós como é que tu chegou na Ubra, como é que aconteceu esse. Faz 9 anos, tu já falou, né? Foi o meio do recomeço. Foi um recomeço. E como é que foi esse? Né? Então, assim, eu vim da área dos cursos profissionalizantes e aí tive o convite de ir trabalhar na coordenação do Polo EAD. Para mim, era um convite para trabalhar como coordenação, né? E aí, a coordenadora me disse assim, não, na verdade, tu vai auxiliar aqui, vai ser a secretária. Eu digo, e agora, né? Já sou coordenadora de curso profissionalizante, vou ser secretária. Vamos recomeçar, então, né? Então, aceitei o desafio também. Foi a oportunidade onde eu pude, né, terminar a minha graduação, porque eu vinha, parava, não conseguia, que nem tu, conciliar com o meu trabalho. É difícil, né? É difícil. Eu digo, não, eu vou estar inserida dentro, né, da universidade, como funcionária, vou ter a oportunidade de me formar, que fazia tempo que eu vinha batalhando para isso. Digo, vamos aceitar, vamos recomeçar, vamos voltar a ser secretária, não tem problema, né? É bom, né? Quando a gente aceita o desafio, né? Mesmo assim um pouco insegura, às vezes. Né? E foi, ela disse assim, não, tu vai me ajudar a coordenar, e realmente ela me permitiu isso, né? Então, coloquei em prática ali as minhas experiências, somei com as dela, e a gente foi desenvolvendo esse trabalho ali enquanto secretária do Polo EAD. Isso durou 2 anos, mais ou menos, e aí eu fui promovida assessora administrativa do campus do Gravataí, né? Saí ali da coordenação e ia subir aí a coordenação do campus do modo geral ali, das rotinas, né, que se tinha operacionais. E fiquei ali, fui recomeçando de novo e aprendendo como que era aquele universo, né, de um campus, que era muita coisa. E fui indo, passei por coordenação de relacionamento na central de relacionamento, mas sempre com um pezinho na EAD, né? Então, assim, faltou, entrou de licença, chama a Tiziane que ela sabe lá tudo de EAD, né? Olha, que importante. Então, sempre fui auxiliando a unidade dentro daquilo que se necessitava e agora, em 2024, recomeço. Né? No polo EAD ali na Coronel Fonseca 922, então centro. Um polo próprio da Ubra, né? Mas com um projeto novo, um polo modelo. Então a gente sai ali da unidade, né? Debaixo da asa da unidade e passamos a ser um polo com autonomia. Nós até conversávamos antes essa questão do EAD, né? Que antes, Sim. bem antes da pandemia, EAD é uma coisa que não é de hoje. Não é. Né? Mas eu lembro, assim, que as pessoas, até a gente, quando ia dizer que está fazendo curso, as pessoas perguntavam e a gente fazia questão de dizer, é presencial. É presencial. Porque a gente achava que tinha, né? E tinha, né? Um certo preconceito. Sim. Em relação a não se aprende nada, é diferente e tal. Mas depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Sim. E hoje, assim, a gente uma solução, né? Que era possível. Então, assim, a Ubra foi pioneira na área da EAD, né? Então, para nós, não foi nenhuma novidade. Tanto é que, quando surgiu a pandemia, todo mundo se desesperou, né? Sim. E nós tínhamos já uma plataforma preparada para isso.
Então, nós fomos, se não, uma das universidades que menos perdeu o aluno. Porque, assim, nós fechamos no dia 16 de março, se eu não me engano, o presencial. Fechou tudo. Foi né? essa data mais ou menos, tudo. E aí, a gente foi para casa, pegamos telefone e computador e disse assim, e agora, né? Então, assim, não, a gente tem uma plataforma estruturada para isso. E na semana seguinte, nós estávamos com as nossas aulas no modelo remoto para o presencial. E da EAD a gente tocou o barco tranquilamente, né? Foi difícil, foi desafiador? Foi muito, né? Para todo mundo. E foi bem frustrante para algumas pessoas, por exemplo, algumas pessoas que estavam para se formar. Sim. Estavam sonhando com aquela, né, na Sim, pandemia. com aquela solene. Que eram lindas as formaturas, né? Sempre foram muito maravilosas as formaturas da UBRA. É emocionante, né? E a pessoa teve que se formar ali, mas conseguiu, né? Esse é o mais importante, conseguiu. Né? Então, assim, teve aqueles que optaram, eu fui uma que optei por fazer formatura de gabinete, mas aí no modelo remoto, né? Por questão de segurança e tudo mais, eu optei dessa forma. Mas eu tive vários colegas, né, que optaram por fazer a solene ali depois, passado aquele período, né, que cessou um pouquinho ali do contágio do vírus. Mas, com certeza, uma formatura é o marco, vai ficar marcado ali aquele confira-te o grau, né? A gente passa anos esperando aquele momento. Não tem nada que descreva, né? Que vai dizer assim, confira-te o grau, passa um filmezinho na cabeça, né? Tudo que passou, tudo que aconteceu ao longo daquela jornada, né? Porque é bem isso, são escolhas. São escolhas. Então, assim, tu está trabalhando, tu está cuidando da casa, tem os filhos e tem a universidade, tem o TCC, que é o desespero. Mas hoje tudo tem ajuda, né? A gente vai para a internet, tudo tem quem já passou por essas experiências, transmitindo para a gente, trocando informações. Eu não sou da era do digital, mas eu sou muito apaixonada pelo digital. A gente tem todos os recursos, né? Traz 1000 possibilidades hoje em dia. 1000 possibilidades. Então, assim, tu falou do preconceito com a EAD, né? Sim. Nós sempre procuramos bater muito essa questão para a pessoa ter consciência. Por exemplo, a nossa matriz curricular da EAD é exatamente a mesma matriz curricular do curso presencial. Os nossos professores que atuam dentro da EAD são os mesmos que atuam no presencial. Então, assim, a gente sempre fez questão de dizer assim, não tem diferença. Em termos de currículo, em termos de qualidade, tá? Porque, assim, qual é a diferença? Tu vai estudar no teu tempo, na tua casa, no teu trabalho, aonde for melhor para ti. Não me adapto com esse modo de estudo, a gente tem o curso presencial. Então, assim, como a gente sempre passou essa segurança de que não havia diferença, os alunos sempre foram muito tranquilos, o mercado sempre reconheceu muito o nosso diploma também, né, por causa dessa questão. E assim, como coordenação do curso, a gente atende o aluno quando está entrando, ajuda ele ao longo da jornada, e tu acompanha o esforço dos teus colegas, principalmente do corpo docente que a gente tem, para alcançar aquele aluno. Isso até que eu ia te perguntar, foi muito difícil para os professores, porque, querendo ou não, assim, vocês até foram pioneiros, né? Sim. Mas a demanda deve ter aumentado muito pós... Foi um desafio, né? Pós-pandemia, né? Então, tem professores que... É uma questão muito cultural, muito de cabeça também, não é só uma questão de eu aprender, é uma questão de realmente se adaptar, enfim. Então, assim, como tudo, a gente teve o período de adaptação, então o professor estava habituado a chegar na sua sala de aula, né, fazer aquela aula expositiva ali, já ia sentindo o que o aluno, isso falando em presencial, né, sentindo ali pela carinha do aluno como é que era, às vezes o aluno, câmera desligada, tudo mais, então o professor foi desafiado. O professor foi muito desafiado. Os professores, né, no geral. Os professores foram. Então, assim, e agora, né? Será que eu estou falando mesmo para alguém? O pessoal só ligou ali ou não? Mas a gente conseguiu contornar muito bem. Então, assim, a gente sempre teve as formações docentes, né? Então, tudo isso passou a ser trabalhado ainda mais, com mais intensidade. Né? Então, preparar esse professor para essas questões adversas. Sim. Né? Então, dificuldade de tecnologia, a gente dá esse suporte para que ele consiga desenvolver. É bem complicado mesmo, né? Difícil, sim, né? Porque não é só a questão, é a questão da tecnologia também, adequada. Claro que vocês, eu acho que tiveram uma vantagem que estavam à frente um pouco, né? Isso Teve muitas, no próprio judiciário que eu trabalho, começou... não estavam assim, não estávamos preparados, ninguém, né?
Então, foi alguma coisa assim muito... Quando fechou dia 17 de março, foi foi março, né? Foi. 16, 17. Isso. Quando disse que o tribunal, aí eu levei a sério. Quando disse que o tribunal vai fechar por causa da pandemia, eu disse, nossa, é sério, é muito sério. Porque a gente não estava levando, né? E a gente não conseguia imaginar, mas como que eu vou fazer isso? Mas as coisas foram indo. Claro que eu já tinha uma ideia, já estava sendo, né? Sim. Estudado uma ideia, já tinha, mas avançou muito rápido aí, né? Foi verdade. Alguma coisa que talvez agora a gente estivesse começando a fazer. Isto. A gente acelerou. Aceleramos, né? Então, eu acho que foi um desafio, assim, para todo mundo. Para todo mundo, né? E eu quero te dizer, assim, registrar aqui, deixar bem registrado, a Gravataí é uma das cidades que mais desenvolveu aqui na região metropolitana. Sim. Mais desenvolveu. E existe, então, uma Gravataí, do meu ponto de vista, antes da pandemia, né? Existe uma Gravataí antes da Ubra e uma depois da Ubra. Porque a Ubra realmente ela marcou. Sim. Aqui eu lembro quando veio a Ubra, meu Deus, muita coisa ali em volta ali do campus. Sim. Muitos negócios, muita coisa. E, de certa forma, foi um recomeço. Verdade. E a gente vive ciclos, claro que recomeço é recomeços, né? A gente começa, aí tem aquele ciclo, daqui a pouco a gente termina, já está recomeçando outra coisa. Isso faz parte da vida, né? Sim. Então, então a Ubra marcou Gravataí, assim, é um orgulho. Eu me lembro que eu sempre senti, eu não sou de Gravataí, mas eu vim para cá em razão do concurso faz muitos anos, mais de 30 agora, que né? Que legal. Então, assim, é um orgulho dizer que eu moro em Gravataí. Sim, eu compartilho contigo o mesmo sentimento. Que eu vivo Gravataí porque desenvolveu demais. E aí tu vai começar a pensar, assim, nos marcos, né? Ubra, né? Pogeme, sabe? Sim. Então, a Ubra faz parte desse momento muito desenvolvimento lindo, do município, né? Então, quantos profissionais nós formamos ao longo desse tempo, né? Nós conversamos já, teus filhos são, né? Que a gente diz, são filhos da nossa casa. Então, é bem isso mesmo, são ciclos, né? Assim como na nossa vida temos. Então, a gente vem trabalhando forte aí, né? Se reinventando enquanto universidade. Não é também algo somente nosso. Sim. Todas as universidades estão, né, nesse sentido aí, trabalhando para se reinventar, para conseguir acompanhar o mercado. Então, às vezes, exige a gente ter alguns sacrifícios, né? Sim. Então, aperta aqui, né? Paramos as atividades ali do presencial, migramos os alunos para Canoas, permanecemos aqui na cidade com a EAD e com o nosso novo projeto Faculdade de Medicina também aqui pertinho. Falar disso. Aliás, eu quero que vocês me digam aí quem é que... comentem aí quem é que faz parte aí da Ubra, né? Já fez, ou melhor dizendo, a Ubra faz parte da sua vida, né? Sim, é né? verdade. Porque a gente tem muitos profissionais, advogados nem se falam, né? Advogados nem se falam, meu filho é um deles, né? Então, já comentem aí, já curtam, compartilhem, porque, olha, é muito legal essa história, a gente tem muito que se orgulhar da Ubra. A gente deve muito também à Ubra, sabe? É verdade. Então, assim, mesmo que os nossos projetos assistenciais também, que a gente tinha ali voltados à comunidade, os projetos de extensão, melhor dizendo, né? Então, atendimento jurídico, psicológico, pedagogia também, a gente tinha interferência nas escolas. Então, assim, não tem hoje quem, né? Quando se fala Ubra, todo mundo tem uma referência, né? Tem uma história também para falar sobre, né? E a gente permanece aqui no município com esse intuito, né? Fazer a diferença na comunidade onde a gente está inserida. Esse sempre foi o propósito da Ubra, né? E para nossa formação também foi. Quanto aluna, eu tenho isso também muito forte em mim, né? Que antes de chegar na Ubra, eu passei por outras instituições. E eu sempre gosto de contar isso para quem está chegando na casa, assim, para quem eu vou treinar. Ótimo. Então, eu sempre digo assim, eu passei por instituições e o pessoal dizia que a gente era alguém diferente, né? E que nós deveríamos nos sentir superiores aos demais. Isso sempre me chateou muito. E aí, quando eu cheguei na Ubra ali, a mensagem que o nosso capelão trouxe, por isso que eu te trouxe um toque de vida ali, porque isso é muito importante também dentro da instituição, é que ele disse assim, ó, vocês estão aqui para fazer a diferença na comunidade onde vocês forem inseridos, né? Para fazer a diferença positivamente, para influenciar as pessoas para que elas cresçam, né? E isso me marcou muito e me deu propósito, né? Então, estou me formando aqui em administração, estou me especializando
em outras áreas, que nem eu fiz dentro da Ubra, com qual propósito? Fazer a diferença na vida daqueles que estão próximos a mim, né? Ou que eu possa vir a alcançar. Isso é o que traz sentido para a vida, né? Para a vida, porque né? se a gente hoje a gente vive um momento, né, Sim. turbulento, digamos assim, né? Então fazer um trabalho desse como tu faz, como a gente está aqui fazendo é muito bom, né? Com Faz certeza. sentido para outras pessoas, né, se Sim. espelharem e tal, é muito importante, né? Então, isso é o que dá sentido ao nosso trabalho. E tu sabe que a Ubra de Gravataí, ela foi muito especial mesmo. Eu lembro que os alunos né, daqui, que estudavam aqui, eles tinham, os professores todos conheciam. Sim, nós temos esse diferencial. É muito assim, é muito estar em casa, sabe? É. Sentir em casa. Sempre foi assim na UB. E às vezes um pouquinho até diferente do outro, talvez por o polo ser maior lá em Canoas e tal, né? Mas aqui sempre foi muito... E ela que foi recebendo pessoas também da região, né? Das regiões, né? Dos vizinhos, né? Sim. Porque no início eu não lembro, mas eu acho que veio a Ubra, vinha muita gente. Alvorada, Santo Santo Antônio, né? Vinha o pessoal muita gente vem muito daqui de pertinho, né? Até Osório ali, o pessoal vem. Então a gente sempre foi uma referência, né? O Gravataí sempre foi muito é verdade. Referência, né? E essa sensação de estou em casa, quando nós pedimos depoimentos de alunos, né? Sempre foi algo muito forte. Então, porque a gente sempre fez questão, né, de ter essa proximidade com o acadêmico. Então, ali enquanto polo, nesse meu recomeço, esse é o meu trabalho árduo hoje. Então, EAD online, não precisa vir ao polo. Então, a gente está sempre assim, não, vem nos visitar, vem nos conhecer, a gente quer te conhecer, né? Então, a gente puxa muito para fazer a matrícula ali. E onde é que é mesmo de centro? Só repetindo, eu sei que tu falou que é no centro, É bem pertinho aqui, né? Na Coronel Fonseca 922, bem no centro ali, atrás do Paradão, como referência. Ah, atrás do Paradão. E falou em Paradão, todo mundo sabe. Qual é o horário de atendimento? Assim? Das 9 até as 20 horas, né? De segunda bem... a sexta-feira. Isso. Então, a gente está, que nem eu te falei, sempre convidando o pessoal, né? Vem nos visitar e a gente conhece, consegue já criar um relacionamento. E quais são, assim, alguns cursos que tu possa trazer para nós? Nós temos mais de 20 cursos de graduação, né? Temos também cursos de pós-graduação. Então, das áreas de administração, ali de gestão, a gente tem cursos. E da área da saúde também a gente tem a fisioterapia, um curso híbrido, né? Que também é muito forte. A gente tem um laboratório que consegue ali atender os alunos até determinado ponto. Quando chega às práticas hospitalares, a gente conta com uma estrutura que nós temos em Canoas, né, do hospital universitário. Sim, no hospital. A pessoa vai vivenciar na prática o que é a sua profissão. Então, assim, nós conseguimos possibilitar todos os recursos que o profissional vai precisar, né, lá quando ele for realmente para o mercado de trabalho. E a inserção também no mercado de trabalho pode ocorrer ali enquanto ele está cursando. Sim. Né? Então, às vezes, o pessoal diz lá, posso já trabalhar? Lógico que o curso de fisioterapia, por exemplo, é um curso que requer conhecimento. Sim, então, só vai conseguir fazer o estágio mais no final do curso. Sim. Mas as outras áreas, pode já ingressar num estágio, que vai te possibilitar experiência profissional, né? Então, com certeza, assim, um curso, uma graduação, um curso superior, faz toda a diferença. E você tem tido bastante apoio aqui da cidade, assim, A gente sempre contou com o apoio do município, justamente por esse carinho que o pessoal tem muito com a UPRA, né? Então, assim, a gente sempre é muito bem recebido. Quando a gente vai aos locais, todo mundo vem e conta uma história, né? Sim. Eu sou formada pela UPRA, meu não filho. Tem como não. Então, esse nosso início de bate-papo é praxe, onde a gente chega, né? O pessoal se identifica, não adianta, né? Sempre se identifica. E aí já vem histórias, o que viveu lá no campo. Aí já vem começos, recomeços, porque é assim, né? Justamente. Eu digo assim, ó, as pessoas que... como eu trabalho com mulheres, né, vulneráveis, violência doméstica, essas coisas, bastante assim, elas sempre me trazem isso, né? Agora eu vou estudar, agora eu vou fazer um curso, agora eu vou me libertar. E então, de fato. Ou as pessoas que têm, né, que às vezes, que nem eu, criou os filhos e tal, né, passou, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou estudar. E agora está muito fácil estudar, né? Sim.
Para quem quer, realmente, não tem mais desculpa. Não tem, né? Porque é tudo muito facilitado. E me conta, assim, dos projetos agora que a Ubra tem para 2025... Então, pra sempre, né? Porque... Sim, a gente tem vários projetos, né? Nós estamos sempre verificando ali o que o mercado necessita, como que a gente pode atuar, que nem eu falei para ti. Então, nós estamos ali com a medicina novinha ainda, bem próxima ali do polo, e a gente tem, assim, projetos de mudar, ampliar também, daqui um pouquinho ampliar os nossos cursos, né? Então, que nem eu te falei, são esforços que a gente faz, né? Encerra aqui, mas pensando já além. O que a gente pode fazer para mudar, para ampliar? Então, a gente está no forno aí, né? Sim. Então, assim, de alguns projetos de ampliar a nossa rede, a nossa estrutura de cursos dentro do município. Então, estamos em fase aí de reformas no local, tudo para a gente poder realmente aí para ingressar, reiniciar. Por exemplo, no curso de medicina, que o pessoal, né, pergunta muito e tal, e pessoas ficam muito em dúvida se tem, se não tem, como é que... Para ingressar é através de um vestibular? Isso, a gente tem o processo seletivo no site. Todos os nossos processos seletivos, eles são facilitados, né? Sim. Então, vai entrar no site ali, vai fazer a sua inscrição e aí tem as formas de ingresso, né? Então, transferência, diplomado, que a gente diz, né? Quem já tem um curso superior, Enem, a prova de vestibular, que é uma redação. Então, são as nossas formas de ingresso para todos os nossos cursos, né? Então, que nem tu falou, tudo hoje em dia está facilitado, né? Então, assim, basta a pessoa tomar aquela decisão e querer realmente, né, ingressar nesse mundo fantástico que é o da educação superior. Se a pessoa quer começar, é só pensar. Eu sou muito suspeita, porque eu adoro estudar, né? Eu também. Então, eu sou suspeita. Qualquer recomeço, começa estudando, porque a gente pode passar... não é só aquela coisa do estudar para só eu saber das coisas, não, é para a gente poder divulgar, compartilhar, né, motivar outras pessoas, né? Verdade. Então eu acho assim que hoje assim tá muito tranquilo, né? Muito. E vocês têm alunos assim, vou puxar para o meu lado agora, tem alunos assim, 60 a mais, por exemplo, como é que Sim. Os cursos? Inclusive, assim? a gente tem uma campanha que é o 50 a mais. 50 né? a mais. É bem para esse público assim que diz assim, e agora, né? Já trabalhei, meus filhos já estão criados, o que eu vou fazer? Que projeto que eu vou, né, colocar em prática? Então, essa nossa campanha é bem para isso. Né? É para aquelas pessoas que querem voltar a estudar. Então, às vezes, enfrenta dificuldades, que nem tu falou, né? Tecnologia, tudo mais. Sim. Mas a gente está sempre à disposição para dar suporte. Então, a gente dá suporte para essas pessoas e quando vê, eles estão formando com seus 90, 60, 80 anos, estão lá, né, realizando um sonho de vida, muitas vezes. Sim, um sonho de vida. Então, né, a gente ouve muito, atendimento não tem como tu não ouvir muita história legal, Sim. né? Então, assim, olha, fiz um esforço, priorizei meus filhos e agora é a minha vez. E a gente fica tão feliz com isso. Tem alguma história de vida, assim, que te chamou mais atenção, assim, dessas pessoas, de qualquer pessoa, enfim, que procurou Sim. vocês para estudar, assim? Eu tenho a história de uma aluna que chegou conosco lá, acho que ela já tinha em torno de uns 60 e pouquinhos anos. Nova. Novíssima. Sim, novíssima, né? Mas para ela já não estava assim insegura, né? Não sei se eu vou conseguir e tudo mais. Ela teve um choque de vida muito triste, né? Então a filha acabou cometendo suicídio, enfim. E ela queria ocupar os pensamentos. Foi isso que ela me disse quando eu atendi, né? E isso eu estou falando lá de 2016, quando eu era secretária do Polo, e ela disse, eu vou fazer a redação. Eu digo, sim, né? A senhora vai fazer a redação na época, escrita, tudo mais. A gente foi para a sala, eu apliquei lá a redação. Ela fez a redação de mão dada comigo. Nossa, que amor! E aí, de tão nervosa que ela estava, né? E eu fiquei de mão dada com ela ali durante aquela 1h30. E foi indo, e às vezes encontrava dificuldades, e a gente foi ficando muito próximas, assim, né? Então, acredito também, porque na época eu tinha mais ou menos a idade da filha, tudo mais. Então, identificou, de repente, né? E a gente foi ficando muito próximo, e às vezes ela chegava desesperada, e dizia, eu não vou conseguir. Eu digo, não, a senhora vai conseguir, vai lá para a prova, vai dar tudo certo.
Depois ela voltava me dizendo, Tiziane, fiquei com 8, fiquei com 9. Olha. Superação. Sim, né? superação. Então, foi superando as próprias expectativas que ela tinha de si mesma. E até então, agora, pouquinho, já não estava mais na EAD, eu participei da formatura dela e foi um momento emocionante. Nossa, imagina. Né? Porque ela disse, Tiziane, tu lembra que tu fez a redação comigo de mão dada? Eu digo, lembro, né? E agora estou de mão dada aqui com a senhora para a senhora entrar para a sua formatura. Ai, que lindo que deve ter sido. Então, assim, esse histórico foi... Essa história, melhor dizendo, foi linda, assim. História foi de vida, né? História de vida. Superação, imagina. Superação. Um exemplo. Sim. Um exemplo a ser seguido, como diz, né? É verdade. Então, E tu tem essa oportunidade, né, de mesmo agora, né, de ver muitas histórias, né? sim, De pessoas recomeçando e tal, jovens também, né? Porque jovens, né? Então, assim, semana passada a gente teve situação também. Então, assim, olha, tô com uma oportunidade de emprego aqui, eu tenho que estar estudando, me ajuda, por favor. Né? Então, assim, vamos lá, né? Vamos ver o que é possível a gente agilizar aqui. Tem alguns cursos que são mais procurados por jovens, né? No caso, eu estou cursando fisioterapia na Cizuca. Tá. Então, no meu curso tem muitos jovens, tipo 17, 18, 19 anos. Sim. Né? No direito já tem uma outra tradição, né? Porque eu sei que o direito, eu vejo até lá na faculdade mesmo, o direito, o pessoal também tem mais pessoas maduras, assim, né? E como é que será que é esse, que tu acha, assim, a percepção que tu tem desse encontro de gerações, às vezes, na faculdade, assim? Pois então, né, a faculdade tem um ambiente, a universidade tem um ambiente tão, né, ele é tão diferente que eu sempre vi, pelo menos no nosso campus ali, sempre teve muita integração. Então, assim, diferente do que se pensa, né, vai ter o grupinho ali da gurizada, que nem a gente brinca, né, 17, 18 anos, e aqui o pessoal, né, mais adulto e tal. E não, né, a gente via interação. Então, lá no grupo do pessoalzinho, tava lá Isso é o nosso importante, eu também, 50 sabe mais. que eu sinto isso também, muita interação. Aquilo que a gente não sabe, eles conseguem trocar com a gente. Fazer essa troca. Aquilo que eles, que às vezes ficam assim, eu digo, calma, a gente é calma. É bem isso. Sabe? Então, eu acho muito legal essa interação. Eu vejo algum comentário, outro, alguma notícia de vez em quando, comentando de etarismo. Então, eu não vejo, assim, não tive, assim, nenhuma experiência ruim, né? Mas, claro, pode acontecer, né? A gente sabe que existe. A gente sabe né? que existe, né? Mas eu acho que tem muito mais... Pelo menos na nossa região aqui, eu tenho também essa percepção, assim, né? Que existe muito essa troca. É bem isso. O pessoal muito afoito, tudo. Aí o pessoal vai lá com aquela tranquilidade, assim, calma, Sim. né? Na Uber eu vivi assim. muito isso também. Eu via, né, o pessoal assim, e eu via muita interação, mas muita mesmo. Sim. Mas como realmente a Uber de Gravataí, ela sempre foi muito especial. Sim. Né? Só tinha, assim, aquela visão da Uber daqui, não tinha de outra universidade. Mas eu nunca vi nenhum problema, nunca tive nenhum problema no tempo que eu estudei ali. Mas eu te digo que se repete as falas, porque quando a gente faz encontros entre unidades, assim, né? Daí a gente comenta, lógico, né? E como é que é na tua unidade, como é que é na minha, assim, a gente vê que só muda o nome da cidade. Sim. E o que eu sempre, para mim, um diferencial, assim, que eu senti na Ubra era a interação que eu achei aqui em Gravataí. Eu não posso falar do outra, sim, assim, da outra Ubra, porque eu não, né? Sim. Mas na Ubra, o que eu senti? Uma interação muito grande, muito maravilhosa com os professores. Né? Aquela troca no intervalo, depois da aula. E não só no intervalo, aquela coisa assim, porque eles... tinha aquele dia quando eu estava ali, o chimarrão. Sim, aqueles encontros, sabe? Que ia professores. Chimarreando, Chimarreando, os professores levavam a família. Olha, muito bacana. Demais, assim, sabe? A gente sempre fez muitos eventos, né? Então, tinha os eventos do curso de Direito, que fazia churrasco, chimarrando, né? Nós tínhamos o Dia da Família também ali no campus, e aí... Eu acho, assim, fantástico, assim, olha, eu acho fantástico isso. Sinceramente, eu não tenho nada contra outras faculdades, assim, nem a que eu estudo agora, gosto muito. Né? Mas até uma coisa que eu vou até sugerir, uma coisa, porque é demais essa interação. É muito bom. Com professores, né? Saber, assim, a gente sentir acolhida. É verdade. Os professores. E os professores também
olhar para o aluno diferente, que devem olhar diferente, está aqui, né? A gente está aqui, frente a frente. Agora, o aluno também está vendo que o professor também é uma pessoa, tem família, Sim. né? E hoje, com as redes sociais, também tu consegue acompanhar a vida dos teus professores Consegue também, acompanhar. né? Hoje está tudo muito, Então, muito bom, mas né? assim, essa troca, né, frente a frente, isso aí realmente é um grande diferencial que a gente tem. A gente sente, que nem tu falou, acolhida mesmo, né? sente acolhida. O professor te vê como um ser ali que quer aprender e tudo mais, e ele tem muita experiência para trocar. Sim. Não é só um número, Não né, é só um da número. chamada. Isso, exatamente. Então, ele sabe quem é a Ticiane, ele sabe onde ela trabalha, sabe das dificuldades de vida, sabe, né, exatamente. daquele aluno. Então, tudo isso faz, né, a Ubra ser quem ela é. Então, é essa preocupação em passar o conteúdo, sim, formar um bom profissional, né? Mas quem é aquele outro que está ali na frente dele, né? Quais são as dificuldades Sim. e tudo mais. Então, isso também, eu falo com muito orgulho, não tem como não falar, né? Então, assim, passei pela experiência de aluna, sou profissional da casa, tudo. Então, eu tenho muito carinho e todos os funcionários têm esse amor, né? A gente diz que não tem como não amar. É uma família, né? É uma família, é verdade. E como é que, assim, como é que tá agora, assim, por exemplo, eu me inscrevo num curso EAD. Certo. Tá? Aí as aulas são... Tem 100% EAD, tem híbridas, como é que funciona, Sim. assim? A gente tem ali os cursos EAD, né? O que nós temos, tem uma trilha de aprendizagem, mas nós temos ali encontros síncronos com os professores da disciplina, coordenação de curso. Ele é um EAD porque tu não tem que te dirigir até o polo, por exemplo, para assistir esses encontros. Entra ali num Meet, né? Numa chamada de vídeo e consegue interagir. Isso eu sempre coloco muito para os candidatos, né? EAD, tem EAD aqui, tem EAD virando ali a rua, tá? Mas o nosso EAD, que nem a gente está falando até agora, ele tem ainda esse esforço de ter essa proximidade com o professor. Por exemplo, não é uma live que tu vai assistir com 2.000 e tantas pessoas que tu não vai conseguir falar, o professor nem sabe que tu tá ali na live. É uma videochamada com aqueles alunos que tu vai pedir para levantar a mãozinha e o professor vai dizer assim, fala, Rosângela, qual é a tua dúvida? O que não ficou claro para ti até agora? Né? Então, eu tenho relatos de alunos que dizem para mim, Ticiane, eu estava desesperada, não estava conseguindo fazer meu projeto. A prof ligou para mim, né? A prof me chamou no WhatsApp para saber o que eu não estava compreendendo. E aquilo ficou marcado na vida profissional, né? Na vida escolar dela ali. Então, a preocupação da professora em transmitir e ela compreender aquele assunto. Isso é muito importante. E as avaliações são... Como é que acontecem as avaliações? Como é que é? Tem avaliação, no caso eu tenho lá avaliação 1, avaliação 2, como é que é? Isso, a gente tem as avaliações parciais que se faz ali pela plataforma, né? São de 2 a... São 4, na verdade, 3 avaliações que se tem via plataforma. Que nem eu te falei, tem o auxílio de um professor, de um tutor em cada disciplina. A gente tem o web orientador também. Então, assim, falta de suporte não tem do que se queixar. Tem o polo também que faz a intervenção e coordenação de curso. Então, todo mundo engajado para que esse aluno consiga, né, vencer aqueles conteúdos, desenvolver as suas atividades avaliativas, para vir no final do semestre aqui com tudo para fazer o fechamento. A nota toda é composta por quantas? São de 5 a 6 avaliações. Depende, algumas disciplinas têm um pouquinho de diferença, tá? Mas, assim, elas têm uma data única, então tu vai desenvolvendo elas e, né, ao longo do semestre vai trabalhando. A nossa plataforma é muito bem estruturada por semanas. Então, ela vai te dirigir os teus estudos ali, ela vai te dizer o que tu tem que aprender na primeira semana, na segunda, para desenvolver a primeira atividade avaliativa. Fechou a atividade avaliativa ali, fez ela, tu sabe que tu tem que ler a quarta, né, quinta e assim por diante para desenvolver a próxima atividade. Então, essa organização facilita muito. E enquanto ao suporte, assim, um aluno, vamos dizer que ele, naquele dia da avaliação, ou outro dia que ele está com uma dificuldade em casa da rede da internet, alguma coisa, ele tem como se dirigir ao
Pode se dirigir ao polo. Para utilizar lá os Sim, nós equipamentos. contamos ali no polo justamente porque as provas presenciais, elas são em laboratório de informática. Ah, quer dizer que eu vou para fazer a prova presencial, mas eu vou para o laboratório. Isso. A prova final, que a gente chama, a prova semestral, e depois tem a final para quem não conseguiu atingir a média, né? Então, a avaliação semestral, ela é ali no polo, eles agendam um horário, e a gente vai para o laboratório para eles desenvolverem ali a atividade objetiva. Essa presencial, ela não tem, então, um dia, ela tem um período. É um período de uma semana. Ah, Começa numa segunda e termina num sábado. a pessoa pode, então vai se agendar conforme a... Isso, conforme tem condições disponibilidade, né? Então, assim, tive um problema no trabalho, a gente sempre procura facilitar para que ele consiga fazer o fechamento dessa disciplina sem transtorno nenhum. Sim. Né? Então, assim, vai fazer ali a avaliação, não ficou legal, faltou ali alguma coisa, tem a possibilidade ali de fazer a avaliação final para recuperar aquela nota. Então, é super tranquilo, assim, né? Tem que ter autogerenciamento, uma organização. Sim. É fato. Mas isso essa questão que tu falou muito importante. É algo que a gente tem que desenvolver. Quem não tem pessoas que têm mais, né? Já são mais organizadinhas e tal. Mas quem não tem como desenvolver. Sim. Porque é preciso, né? É preciso. Mas é uma coisa assim que da pandemia até agora, a gente também já está se adaptando a isso. Sim. Eu me lembro que no início, assim, nossa, para fazer uma coisa eu não sabia o que eu fazia primeiro. Que aí eu comecei também a fazer o curso da físio na pandemia, né? Ali naqueles períodos aí, né? Aí eu misturava muita coisa, né? Não sabia se fazia o trabalho aí, porque aí o trabalho já estava ali no meio também, eu fazia. Mas aos pouquinhos a gente foi se organizando. Vai criando um ritmo. O ritmo, eu consegui assim separar assim até um espacinho. Aí o tribunal também deu um computador, que aí agora o meu computador é só para as minhas coisas. Então, vou usar o tribunal só para o trabalho. Só para isso. Então, a gente vai se adaptando, né? Vai. Aos poucos. Vai assim. criando métodos, né? Eu quero te dizer assim, quem pensa assim, é difícil, porque não sei o quê, se eu posso fazer uma tarefa a qualquer hora, de repente eu não faço hora nenhuma. Sim. Mas as pessoas vão se adaptando. Vão entendendo e vendo as vantagens que tem desse modelo, né? É verdade. Eu posso estar viajando, eu posso estar lá na praia, eu posso... Aonde tu estiver. Eu, no meu recesso, eu fiz vários cursos, porque a gente precisa, no tribunal, fazer cursos, né? Depois, para promoção e tal, eu precisei atualizar também. Muitos eu fiz quando estava na praia, no recesso. Na praia. A facilidade que né? A facilidade. Então, assim, o nosso curso, por exemplo, a gente tem um aplicativo. Tu baixa ele, tu pode... Tá no ônibus, tá na praia, pega o celular ali, entra no aplicativo e já faz o estudo daquela disciplina. Tu falou em cursos, a gente tem cursos de extensão também, tem cursos gratuitos. De extensão. Opa! Né? Então, assim, quero experimentar como é que é esse universo da EAD. Tem a oportunidade de fazer um curso gratuito ali, um curso de extensão. Olha, até para fazer uma experiência, isso aí, né? Vai lá, escolhe qual é a área que tu gosta, né? Que te interessa, que desperta interesse. E faz um curso de extensão, faz pelo celular mesmo. Diz, olha que não é tão difícil mesmo. É muito bom, eu digo, é bom. Às vezes a gente fica assim, perdendo tempo com nada que não vai trazer retorno nenhum. Né? Claro que as redes é legal, gente. Eu gosto das redes sociais, mas eu, assim, meio que tô me limitando, porque a gente vicia mesmo, né? E aí tu perde muito tempo, às vezes. Daqui um pouquinho tu está perdendo tempo e não está te agregando tanto quanto... Mas às vezes a gente está perdendo tempo por não ter um curso importante para fazer. Por isso que essa coisa de ficar sem fazer nada é ruim. Se agora eu tenho um compromisso, às vezes eu estou louca de chegar em casa para abrir lá, para estudar, para não sei por que hoje tem tudo, e fazer questões, né? Sim. E tem essa questão, eu tenho muito essa pegada de concurseiro também, que eu gosto muito. Gosta bastante. Né? Então, seguido, estou respondendo um monte de questões. Acho assim maravilhoso, então, essa questão. Eu, às vezes, me inscrevo em curso que não, tem nada a ver, assim, mas eu gosto. Mas tu gosta. Né? Porque eu acho que é melhor do que, às vezes, ficar fofocando da vida. É bom ver, mas não sempre, né? Que enjoa, né? Também cansa, a gente irrita a gente, né? Passar raiva, como diz. É verdade. Então, essa opção aqui da Uber também é muito boa. Parabéns, assim, para a Uber ter sido pioneira. Sim, né? Somos. E continuar e começar e recomeçar
todo instante, porque essa é a nossa vida. E daqui para frente é isso. É isto, né? Não existe mais aquela coisa, eu vou entrar que nem eu entrei com 19 anos no serviço público. Né? Tem com 19 anos, estou agora com 60 e lá vai pedrar, como diz, ainda todo o serviço público. Hoje não existe muito mais essa ideia. Hoje a gente sabe que a gente tem que começar e daqui a pouco recomeçar e recomeçar. E faz parte da vida. É verdade, né? Não se consegue mais permanecer, né? Não. Então, assim, hoje eu fiz um curso da área de administração, mas daqui um pouquinho exige que eu tenha um conhecimento da fisioterapia, porque eu vou gerenciar uma clínica, né, de fisioterapia. Isso já me puxa. Então, a gente tem muito esse histórico também. Formei em educação física, né? Mas agora fiz a licenciatura, vou fazer o bacharel. Mas agora eu já estou percebendo que o local que eu estou trabalhando precisa de um fisioterapeuta. Exato. Aí eles vão lá e começam o curso de fisioterapia. 1001 possibilidades, né? 1001 possibilidades, né? Que o mercado exige que tu vá te qualificando cada vez mais. E isso é muito interessante. Por exemplo, fiz na UBRA, vai se aproveitando aquelas disciplinas que são comuns. Sim, vai se né? aproveitando. Nada E se aí, perde. e isto vai ficando ali, não fica todo aquele tempo que às vezes a pessoa diz isso, né? Mas eu já formei. Às vezes o quê? Um semestre é tudo em comum, né? Às vezes tu chega a fazer dependendo junto. do curso. Dependendo do curso, né? Então, vai ter tantos anos, vai lá e faz, né? A administração, por exemplo. E passa tão rápido. Passa rápido. Eu brinco sempre. Eu digo, hoje a gente está fazendo a tua matrícula. Amanhã eu vou estar te dando instruções para a formatura. E o pessoal diz assim, né? Quando vê, daí, Tiziane, tu falou mesmo, Passou né? aquele primeiro semestre ali, o pessoal, meu Deus, eu vou pro segundo. Já tô no metade do curso. Passou rápido, né? Então, assim, eu brinco também muito, né? Queira ou não queira, o tempo vai passar igual. Vai passar igual. Tu vai escolher o que tu quer fazer com o teu tempo. Né? Quer que ele seja produtivo, quer crescer, quer né, ter esse suporte. A gente vai se adaptando, o que eu digo, né? A gente vai, aos pouquinhos, vai se acostumando, né? Criando uma rotina. Às vezes é um pouco confuso, assim, para fazer muita coisa, porque hoje em dia a vida é urgente, né? Tudo é muito corrido. Tudo é para amanhã. Aí eu paro e digo, não, calma. Essa coisa da minha geração, né? Que diz que é a geração dos baby boomers, essa geração... A minha geração, eu acho uma geração ótima, né? Porque a gente tem aquela capacidade de se adaptar. Sim. Né? Não sei se todo mundo, mas eu tenho muito essa coisa. Eu me adapto. Né? Eu me adapto. Vou sobreviver porque eu me adapto. Estou sobrevivendo porque eu me adapto, né? E tem que ser, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender as outras gerações. Com certeza. É importante isso, né? Tu entender porque... Às vezes, eu vejo muitas vezes... mas fulano não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não consegue... Calma, é a geração dele. Sim, tem o seu... Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, né? E o bom... Eu, particularmente, acho bom que eu consigo me adaptar e consigo ter uma visão para todas as outras gerações. Então, eu consigo conviver bem com os meus filhos. Isso é ótimo. Né? Estão conseguindo conviver bem com a minha neta. Olha só. Né? Porque meus filhos, assim... São gerações, né? Gerações, Cada um são gerações. E a gente falar a mesma linguagem, entender... Até esse fim de semana eu assisti uma série na Netflix. Estão falando muito por aí. Aí eu disse, não, vou ter que assistir. Não posso ficar... Maratonei, porque eu gosto de começar assim no domingo ou no sábado e terminar para nos outros dias não. Sim. Adolescência. Ouvi falar. Vale a pena, muito interessante, muito bom para reflexão. Muito bom mesmo. Tem bem essa coisa assim, né? Claro que eu já olho sempre com um olhar crítico, assim. Sim. Então, eu vejo que o pessoal está falando da série, vejo o que estão falando e eu vou olhar com o meu olhar para ver o que... Então, algumas coisas eu concordo, outras discordo, né? Como, por exemplo, sempre é algo polêmico, quando a gente escolhe é polêmico, né? A questão dos celulares, por exemplo, tirar das escolas, aquela coisa toda. Sim, veio muito forte agora. Eu acho, assim, eu acho importante isso, mas a gente sabe que é uma solução, não é uma solução para o resto da vida, né? Não, não é. Não é, vai resolver agora e daqui a pouco então a gente tem que se adaptar, o que mais que a gente precisa fazer? Né? Enquanto pais, professores, a gente precisa entender, interagir também, entender essa linguagem deles. Sim, porque tudo se modifica ao longo do tempo, né? Então, eu acho assim, simplesmente que tirar o celular... Eu vi uma reportagem aí que parece que está resolvendo nas escolas, não sei, né? Porque às vezes pego 2, 3 alunos que dizem que está maravilhoso, que está bom e tal, né?
Mas a gente sabe que é importante isso, mas é uma solução que não é uma solução sim, só para... Não, é momentânea, É paliativo, né? Porque nós estamos num ambiente que cada vez mais a tecnologia está inserida no nosso dia a dia. Então, na escola não tem como ser diferente, né? Nós temos que nos reinventar enquanto e tu método, não pode que se fala desconsiderar muito. que hoje a minha neta, hoje, né? Mesmo que não deixe, que bote um limite, mas não adianta. Não né? faz parte da... Faz parte, né? Às vezes ela me deu uma volta esses tempos, né? Tem 2 anos, vai fazer 3. 2 aninhos. Me deu uma volta. Vó, vamos assistir a Maria Cara e o JP. Aí eu disse, vamos na TV. Não, no celular. No celular. Eu disse, tá, deixa que a avó não sabe. Vamos ver que a avó vai botar aqui. Aí coloquei, mas ele não sabia, que apareceu 500 coisas, ele não sabia. Ele disse, a avó não sabe aqui. Aqui, vó, aqui. Imagina, Peta 2 aqui, anos. Peta aqui. Uhum. Aí botei. Mas aí ela já pegou da minha mão e já ficou ali. Aí o meu filho, mãe, ela não pode pegar. Eu digo, pois é, mas ela me ensinou. Mas ela já sabe tudo. Aí agora eu aprendi, disse, não, vamos fazer o seguinte. Ela chegou de novo, vamos ver, vamos na TV. Aí botei na TV. E a gente assiste junto, e a gente conversa, eu fazia que nem fazia com os meus filhos. Sim. No tempo da Malhação, me lembro que eu juntava meus filhos, meus sobrinhos, assistia junto a Malhação. Sim. Ficava bem no início, sabe? E aí eu conversava, eu assistia com eles para saber o que estava acontecendo. Para entender o contexto deles. Entender o contexto. Sim. E aí eu conversava com eles, eu disse, mas meu Deus, será que é isso mesmo? A menina ficou grávida e parou de estudar, e o menino está lá, continua estudando, jogando bola. Isso não existe, é bobagem, né? Não, é assim mesmo. Aí eu fazia eles, provocava para fazer eles refletirem sobre isso, né? Sim. Então eu acho que agora, nesse momento também, com essas novas gerações, geração Z, geração não sei o quê, a alfa, beta que vão surgir, acho que a gente tem que achar um jeito também de compreender esse universo. E não pode simplesmente desrespeitar eles, sabe? Dizer assim, celular não. Isso é um desrespeito, porque é da era deles. Sim. Entende? É a história deles. História deles, né? Tu não pode... Eu sei que está difícil, mas tem que conversar. Com certeza, o diálogo sempre vai, né? Nossa, favorecer a todos. O papo tá tão maravilhoso, passou tão rápido. É verdade. Assim, né? Fazer umas perguntinhas só pra gente... Que é de praxe aqui, né? Bem tranquila. Outra vez eu tava sem óculos, foi uma luta. Quase já decorei, mas aí como eu tava sem óculos, eu não conseguia decorar, né? Agora eu deixei aqui tendo um salvo. Se tivesse que escolher assim um animal para te representar, ou representasse a Uber, representar esse momento, assim, até esse momento, né? Às vezes é muito do momento, às vezes a gente sente um gatinho no momento e um leão no outro, né? Mas este momento, assim, que animal tu escolheria para representar essa fase agora, da tua vida, da profissional, pessoal também, tanto faz. Eu gosto muito do leão, né? Porque, para mim, ele representa, assim, força, garra, né? É o rei, né? Então, né? Ele é quem é porque ele é o rei da floresta. Ele não tem medo, né? Tem muito a ver com a gestão, é corajoso. Então, assim, se a gente não tiver coragem, a gente acaba sendo esquecido. Tem muito a ver com a gestão e com a liderança, né? Isto. Então, eu particularmente gosto muito, assim, vejo como uma referência, né? Sim. Então, não tem como num mercado atual tu querer ser o gatinho. Não tem, né? Porque realmente tá bem feroz aí, né? Bem assim. As concorrências, enfim. Bem isso. Qual comportamento, assim, já que trabalha também bastante com pessoas e tal, qual comportamento, assim, que tu tem tolerância zero mesmo, sabe? Tipo assim, tudo, menos isso. Um comportamento... assim, quando a falta de educação, porque a gente trabalha com educação. Exato. Então, esse tipo de comportamento, assim, nos entristece quando a gente se depara, né? A gente sabe que pessoas, às vezes, não estão num momento legal, ali num dia bom, né? Mas esse me entristece um pouquinho. Quando parte de aluno, então, aí também eu acho bem chato, porque a gente está aprendendo ali, está se desenvolvendo enquanto ser humano e profissional. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Então, ter calma. É bem desconfortável isso mesmo.
Sabe que quando no meu trabalho também, claro, eu lido com todos os tipos de pessoas, né? Então eu vejo, às vezes, que a pessoa me trata assim, de certo jeito, mas eu entendo, porque às vezes assim, tipo assim, ela se assusta. Para começar, tu falou oficial de justiça, a pessoa se assusta. E às vezes ela acaba tendo um comportamento. Aí, mas eu tolero, mas eu entrar numa repartição pública, né? Vai lá intimar, ou seja lá quem for, né? Ou numa empresa, e ser maltratado assim, ou ter um comportamento desse, realmente é intolerável, né? A pessoa que está lidando, você está lidando assim com o oficial de justiça, imagina uma pessoa que realmente... A gente entende que às vezes a situação causa um nervosismo, mas também... não, das partes é natural, eu entendo mesmo, né? Mas assim, conversar, né? Procurar se tranquilizar. Até por telefone, sabe que eu lembrei agora por telefone, fui intimar uma pessoa e, nossa, a pessoa assim, mas beijou coisa, assim, mal disse que eu era, né? Tem uma intimação e tal. Porque você não sei o quê, porque não resolve nada, que isso aí não sei o quê, mas assim, olha... isso é tão ruim pra gente que tá trabalhando também, tu recebe aquilo já, né? E tu pensa assim, tem que respirar fundo, né? Isso. Como tu, né, tu também tá numa situação confortável, de certo ponto, porque também a pessoa não tá ali na tua frente, então tu, né? Mas aí eu respirei fundo, mesmo assim dá vontade de agora eu não vou intimar mais nada, eu vou lá pessoalmente pra ver, dá vontade, né? Aí eu vou ver, eu preciso lá na porta, quero ver se vai dizer tudo isso e tal. Eu tenho vontade de dizer pra ele, quero ver dizer tudo isso pro juiz lá na audiência, né? Mas a técnica do respirar fundo é a melhor. Aí respirei fundo, deixei, aí fui intimando outras pessoas, né? Sim. Lá pelas tantas, fui conversando com ele, assim, né? Em todo caso eu vou lhe enviar, porque esse processo não terminou, que eles sempre dizem, o processo já terminou. Não terminou. Daí ele também começou a fazer pergunta, era isso, não era nem o que ele estava pensando. Sim. Era isso, isso eu quero saber mesmo, não sei, sabe? E foi. É isto. E eu pensei assim, menos um, já consegui intimar, tá tudo certo. Porque se a gente mantém a calma, isso, né? Transmite calma para outra pessoa e ela acaba se acalmando, né? Mas claro que a gente é humano, então tem horas assim, mas assim, como tu não tá ali na frente da pessoa também, e quando eu tô também, olha pelos anos que eu tenho mais, vou completar agora esse ano 43, sei lá, 44, nem sei mais, serviço público, né? Eu tenho 19 anos, né? Sim, a experiência que tu tem, né? Eu digo, mas mesmo assim, realmente, às vezes, a gente, né? Sim. Porque as pessoas estão muito ferozes, né? É verdade. Mas, assim, se tu tivesse, assim, pouquinho tempo para dar um conselho para uma pessoa, seja para um aluno que está ali, mas tu não tem pouquíssimo tempo mesmo. Ou porque vai chegar outra pessoa, ou já chegou outra pessoa, e aquele aluno está prestes a tomar uma decisão importante. E ele não sabe muito bem o que fazer, o que tu disser vai impactar. Se tivesse em 2 palavras, em 2 palavrinhas, se tivesse que dizer assim, uma coisa para ele, assim, o que tu diria? Em termos de... Ele vai tomar uma decisão, né, que ele está um pouco em dúvida, uma decisão difícil, mas a decisão é dele, né? Sim. E tu tá ali, tu quer dizer uma coisa para ele, sabe que tu vai acalmar ele, tu vai impactar no que tu disser. Se tivesse 2 palavrinhas para dizer para ele, assim, né? O que nesse tipo de situação, assim, que a gente recebe, às vezes o aluno realmente quer isso, quer que tu responda para ele que decisão ele deve tomar, né? Então, isso eu me deparo quase que diariamente. Sendo ali da minha área, eu geralmente procuro mostrar o que vai acarretar a decisão que ele tomasse por X ou Y, né? Então, assim, eu não gosto de dar conselhos, mas eu gosto que ele pense, que ele venha refletir sobre o que é adequado para ele. Agora, tu falou uma coisa muito interessante, dá para dizer uma palavra. Pensa. É verdade. Porque a pessoa, quando ela está naquele momento, às vezes uma palavra faz ela... Sim. Pensa. Né? É bem isso. Muito bem. E, por último, o que não pode faltar na tua geladeira? A gente quer saber, o povo quer saber, agora quer saber de ti. O que não pode faltar na minha geladeira? Ai, meu Deus. Eu gosto muito de frutas, então não pode faltar frutas. Muito bem, então, frutas. Tá difícil agora com o preço e tal, mas a gente vai indo. A gente vai escolhendo, né, a fruta da época. Vai alternando. Então, tá certo.
Muito obrigada, adorei teu papo, com certeza. Eu também, Vai ser foi uma convidada. manhã muito legal. Ser convidada para vir mais vezes. O que tu gostaria de deixar, assim, uma mensagem aqui para o teu público, para os teus alunos, para os teus A mensagem que colegas? eu deixo um convite, na verdade, né? Boa. Então, assim, a gente está ali na Coronel Fonseca 922. A gente espera a visita de vocês para virem conhecer o nosso polo, para virem bater um papo também conosco ali, né? Então, a gente aguarda aí a comunidade para vir nos conhecer, vir conversar e vir se matricular nos nossos cursos muito também, bem. né? Vamos recomeçar aí quem estava pensativo em 2025, o que que eu faço? Nada muda? Vamos dar esse pontapé inicial aí, né? Vamos recomeçar com uma graduação na UBRA. Então tá. Nas redes sociais pode Nós falar. estamos no Polo Ubra Gravataí, né, no Instagram. Então, a gente tem já um bom número de seguidores. Nos acompanha lá, que a gente está sempre postando novidades, sorteios, brindes, né? Muito bem. Olha aqui, eu já ganhei um brinde aqui, ó. Isso mesmo. Então, quem faz matrícula no Polo, né, garante aí o seu kit Ubra para começar bem. Isso aqui eu tenho certeza que vai ser muito útil. É muito interessante esse daí, sim, né? Começar o dia já com uma mensagem positiva aí. Ó, eu gosto muito disso aqui, ó. Com a minha netinha lá, eu gosto, ó. De ler para ela Acertamos, também. então. Pouquinhos, né? É verdade. Então tá, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E até o nosso próximo encontro, que com certeza não vai ficar por aqui. Que bom. Obrigada. Obrigada.